Oi, tudo bem? Meu nome é Milene e estamos aqui para mais uma aula. E hoje falaremos sobre partes de um foguete. Então, como conceitos iniciais, é importante saber que o foguete ele é um veículo propulsado por um motor e ele atinge um apogeu. Primeiramente, é importante saber que veículos lançadores são aqueles foguetes mais conhecidos por nós, e eles têm a capacidade de entrar em órbita devido à sua alta velocidade e aceleração. Foguetes de sondagem ou suborbitais, eles são veículos que, apesar, né, de conseguirem chegar a uma altitude muito alta, eles não têm a velocidade necessária para conseguir entrar em órbita. Então ele retorna à superfície dentro de poucos minutos. Em- E o apogeu ele é um conceito bem importante, que nesse caso ele representa a altura máxima atingida pelo foguete em relação ao seu local de lançamento. E aqui temos algumas fotos, algumas imagens de alguns foguetes diferentes e uma comparação entre seus tamanhos. O Saturn V, ele foi utilizado, né, para levar o homem à Lua. E claramente vemos que ele é o maior entre todos. Então aqui temos uma imagem que representa a estrutura simplificada de um foguete. Ela foi feita no software OpenRocket e ela demonstra de forma muito simplificada, né, as partes. Que aqui temos a coifa, o paraquedas, o antiparo, a carga útil, a guia de lançamento, aletas e um motor. Então a coifa, ela é a parte mais de cima de um foguete e ela é fundamental para um funcionamento aerodinâmico, porque ela teoricamente seria que, entre aspas, né, abre o caminho no ar. Então, ela tem que ter um formato aerodinâmico muito bem projetado. E ela enfrenta o maior atrito com o ar, justamente, né, por estar na parte de cima. Então, ela pode aquecer muito. En- Então, é necessário, né, usar materiais que possam aguentar essas altas temperaturas. E também o seu formato ele varia, né, conforme o objetivo, né, da missão, como é que os requisitos, né, da missão. A seguir, nós temos as empenas, ou também chamadas de aletas, e o principal objetivo delas é manter a estabilidade da aeronave, do foguete. Então, ele ajuda, né, nessa questão de manter a direção correta e elas geram um tipo de sustentação restaurador. Então, ela é contrária ao ângulo de ataque do foguete, né, e deixa, de uma maneira geral, mais estável. A seguir, nós temos, né, o sistema de recuperação, que, como o nome já diz, é um sistema para recuperar o foguete ou as partes possíveis do foguete e tornar esse retorno seguro, né, e não prejudicial, e reduzindo o impacto da queda. Então, a técnica mais comum é a utilização de paraquedas mesmo, e tem que ser projetado um sistema de ejeção. Para veículos lançadores, apenas uma parte, né, do, desse veículo é possível, né, ser recuperada. Então, não é toda a estrutura recuperada. Ainda nós temos a carga útil e ela é a função principal da missão. E ela pode incluir tanto instrumentos científicos, satélites de comunicação, equipamentos militares, tripulação humana
ou qualquer outro componente, como por exemplo o satélite Hubble. Ele teve que ser levado por um veículo lançador para o espaço para conseguir cumprir sua missão, né, de conseguir observar o espaço. Aqui nós temos o motor. E ele é um tipo de motor, né, que ele consegue gerar empuxo ao expulsar os gases a alta velocidade. E ele segue, claro, né, o princípio da terceira lei de Newton, da ação e da reação, e ele é essencial para impulsionar esses foguetes. Mesmo que não há ar, ele consegue gerar empuxo, diferentemente, né, de aviões aviões. E ele pode ser classificado, né, em três principais tipos, que pode ser o motor de propelente sólido, que, como o nome já diz, o propelente é inteiramente sólido. Contudo, a segurança dele é um pouquinho menor, porque a partir do momento que você ignita, não tem como parar a combustão do mesmo. Temos também o motor de propelente líquido, que tem uma eficiência maior de todos. Contudo, esses líquidos, eles são criogênicos, gases criogênicos, né? Então, eles precisam ser resfriados a temperaturas muito baixas, de maneira geral, assim, e envolve toda uma logística maior, mas é o mais eficiente. E mais seguro também, porque podemos, né, fechar as válvulas a qualquer momento e interromper o processo. Ainda nós temos um motor de propelente híbrido, que é uma mistura dos dois, ou seja, tem uma parte sólida e uma parte é, líquida. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo, né, de um motor líquido. Aqui nós podemos ver o tanque, né, os dois tanques, né, de combustível e oxidante. Aqui eles usam, né, válvulas para controlar a vazão deles. Isso aqui é a câmara de combustão, que é onde eles se misturam, né, e acontece a combustão. Nesse pequeno aqui a gente chama de garganta, que é onde é que os gases são comprimidos, e então eles são expelidos pelo nozzle. Então, como curiosidade, nós temos que o foguete falado anteriormente, né, Saturn V, ele que levou o homem à Lua, fez algumas missões para lá, ele teve três estágios. E esses três estágios, eles foram motores do tipo líquido. Ainda nós podemos ver mais ou menos de como funcionava, né? Então, a gente pode ver que grande parte dele aqui, ó, mais ou menos isso, era apenas de propelente, né, para conseguir tirar ele tanto da órbita da Terra quanto chegar até a Lua. Então, grande parte dele era só combustível. Aqui nós temos a payload e a coifa. Então, percebemos que a payload, né, de um modo geral, ela é muito pequena considerando o tamanho total do foguete. E isso é devido à dificuldade, né? Quantidade de energia, quantidade de combustível, de oxidante que precisa para conseguir tirar um foguete da órbita terrestre. Então, aqui temos as referências, né, que foram utilizadas. Aqui temos uma playlist do OpenRocket, que é um software. Ele é gratuito, ele pode ser baixado e nele você consegue montar, né, fazer foguetes e assim, ele é muito didático, então é possível ir aprendendo a mexer nele, mas também tem uma playlist de tutoriais que está aqui no PDF. Então, sintam-se à vontade para ir testando e aprendendo com o software, porque é muito divertido e ensina diversas coisas, né, do foguete modelismo.
E a aula de hoje é isso. Muito obrigada.